Olá pessoal, sou o Kleber Barbosa. Vamos dar continuidade ao nosso curso Projetando com SolidWorks. Já estamos bem avançados, já conseguimos conhecer toda a parte do esboço que a gente usa o tempo inteiro. E a parte de recurso, já aprendemos 4 formas de inserir material a partir do esboço. Aprendemos a inserir planos, principalmente quando for usar loft. E 4 formas de remover material, que é basicamente o oposto de cada um desses 4, né? Legal, vimos a parte de fillet, raios e chanfros. Agora, lá quando a gente aprendeu a falar sobre padrão linear ou padrão circular ou espelho, esse a gente chama de comandos 2D. Agora tem os mesmos aqui 3D. Então a gente tem que analisar quando é interessante fazer ele no 2D, quando é interessante fazer ele no 3D. Quando o esboço começa a ficar muito complexo, vamos lá. Vamos lá, começar do novo, peça. A gente já está começando a desenhar um pouco mais rápido. Se eu fizer um comando que vocês não entenderem, comenta aí embaixo e vamos lá. Vamos fazer uma flange então. A gente clica aqui no círculo sempre. Desenhe seu SolidWorks, a mão esquerda vai ficar sempre. Não tem como vocês verem, né? Aqui, ó. Sempre no ESC. Que a gente entra no comando, o comando fica ativo, a gente tem que sair do comando. Então, ao invés de colocar no X, o ESC sempre mais rápido. Então, a posição de um desenhista em SolidWorks é o mouse aqui com os 3 botões, que é o direito, esquerdo e o central, que é o que faz o giro, né? E a mão esquerda vai estar sempre no ESC. Aí agora a gente está começando a usar o teclado para cota, linha, alguma coisa, então a gente dá o comando no teclado e dá o ESC. Quem gosta de usar os ícones, usa o ícone e fica com o dedo no ESC. Olha o barulho aqui. Vamos desenhar uma flange então. Vamos desenhar uma flange. Vamos começar a entrar em projetos. Vamos desenhar uma flange. Eu tenho 2 monitores, por isso vocês não estão vendo o outro. Recomendo também, tá? Quem quiser começar a desenhar, quando comprar o computador aí e tiver com SolidWorks, compre 2 monitores. É muito útil. E às vezes a gente desenha, coloca o SolidWorks, um programa 2D ou uma referência ou um desenho para copiar no outro monitor. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu tenho um monitor aqui e tem um segundo monitor. Então, preciso mostrar outro monitor aqui. Um monitor, 2 monitores. Pronto. Vou pegar aqui a norma de flange. Flange ANSI. É uma norma muito utilizada para flange. Ó, tem um site chamado valaço.com.br. Posso até colocar na descrição desse vídeo. Para a gente já ir começar a fazer uns desenhos mais conceituais, né? Do que ficar inventando. Então, eu vou desenhar aqui uma flange de a mais comum, 6 polegadas. Certo? Ela vai ter 8 furos. Pegar o D. 6 polegadas. Tem. Eu falei 8, né? Vamos fazer a de 8. Já esqueci o que eu prometi. Então, a de 8, ela vai ter aqui 3, 4, 3. O C, ela vai ter 221. 221. O. O G, tá. Então, a parte interna, a parte externa e o centro de furação. O centro de furação é o K. 298. Aqui vocês vão perceber a diferença em dar um array, um padrão circular, no 2D ou no 3D, tá? Vocês vão ter sempre eu aí do lado para estar fazendo.
Então vocês vão ter que começar ao longo da vida, vão perceber. Dá para fazer dos dois jeitos, tá? Então, o furo da flange, tem gente que gosta de começar o furo aqui, tem gente que gosta de dividir. Se eu não me engano, a norma diz que tem que dividir. Não lembro, mas. Então, vou colocar o diâmetro aqui. É o diâmetro K de 298. 298. O furo. Número de furos L. Furo de 22. Legal? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um array aqui, né? Primeiro vamos pôr o ângulo, né? Eu tenho um macetinho para deixar o ângulo metade aqui. Ah, legal. O SolidWorks, ele é uma calculadora, ele deixa a gente meio preguiçoso também, viu? Não precisa ficar nem ter uma calculadora do lado e nem ficar forçando muito a cabeça. Apesar que a gente deixa a gente meio preguiçoso, né? São 8 furos, certo? Se eu pegar 360 graus e dividir por 16, porque o ângulo entre um furo e outro é 360 dividido por 8. Como eu quero meio ângulo, né? Porque vai ter um furo, ó. Eu apontando com o dedo aqui. Vai ter um furo aqui, então eu quero meio ângulo, né? Então é 360 dividido por 16. Então, legal? Então, 22,5. Então, 360 dividido por 8 é 45. Legal, vamos fazer um array agora de 8 furos. Então, a gente clica no furo, clica aqui em array e faz 8 furos, certo? Lembra do, do probleminha que tem que ficar sempre preto aqui? A gente dá uma arrastada assim, ó. Não sei se tem um método mais fácil, não. Nem sei por que que o... Pronto, já tem uma pergunta para fazer para revenda. Vou perguntar para eles por que o array não fica preso, né? Mesmo a gente dando ponto de origem aqui, ó, que ele pede. Vamos fazer de novo. A gente pega o círculo, nem vamos pegar aqui o comando. Ele pede aqui o ponto de giro, né? Ó, o ponto de giro qual é? A gente vai dizer que é esse ponto. Aí a gente clica aqui, coloca 8. Olha que legal. Se deixar automático, ele vai ficar solto, né? Mas se a gente clicar, vamos relembrar. Comando ESC acionado, a gente clica em padrão circular, ele vai pedir o giro, a gente vai colocar aqui a origem, coloca 8 aqui e coloca o esboço. Ó, já ficou preto, tá vendo? Então, aqui a gente já tem uma flange. A gente pode vir no nosso comando aqui e dar uma extrusão nela, né? Deixa eu abrir a tabela aqui. Essa medida é B, 28,6. Só que ali no desenho, deixa eu mostrar o desenho na tela aqui, ó. Pronto. Olha o desenho na tela. Aqui o catálogo, ele dá a medida B e ele dá um ressaltozinho aqui, tá vendo? De 1,16, então 1,6 milímetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a medida B, que é 28,6, vai pôr aqui, ó, 28,6 menos 1,6, que é o ressalto, que a gente vai fazer outra extrusão. Então a gente dá um OK aqui, certo? Fez isso, salva o arquivo aí, clica em salvar, salva aí na sua área de trabalho, numa pastinha de estudo, né? Legal. Agora a gente vai fazer o ressalto que tem aqui na flange, ó. Tem um diâmetro, né? Vou mostrar aí pra vocês isso não. Tá vendo? Tem um diâmetro G aqui, ó, um ressalto de vedação. Esse diâmetro G é 270. 270. Pronto. Aí agora nós vamos aprender mais um comando. Chegou a hora de aprender um comando novo do esboço, muito útil, né? Então a gente vai clicar para o direito aqui, ó, personalizar, comandos.
esboço. O comando a gente usa direto quando a gente já está fazendo os esboço 3, as peças 3D. É esse aqui, ó, converter entidades. Tá? A gente pode pôr ele aqui. Então perceba que a gente já colocou todos esses comandos aqui e enquanto a gente vai ficando avançado, a gente vai inserindo uns comandos novos, né? Então, para mim fazer a parte interna aqui, eu vou dar uma extrusão aqui, você vê que falta linha. Olha, se eu fizer uma extrusão aqui, eu vou fazer uma extrusão fechada. Eu preciso estar fazendo um segundo círculo. Um segundo círculo para ele fazer a minha extrusão correta, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esse diâmetro aqui, relembrar qual era o diâmetro que eu coloquei aqui, C, 221. Eu poderia vir aqui 221 e vou extrudar ele com... Deu certo, né? Só que não é legal fazer desse jeito, porque o dia que você precisar mudar o diâmetro daqui, aqui vai ficar diferente. E vai dar problema aí. Se você não se atentar, perigoso até ficar errado aí a usinagem da peça. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir, pegar a linha aqui, ó. Clica na linha, segura o Ctrl, clica na aresta. A gente vai dar esse comando aqui, ó. Corradial. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse círculo e deixar corradial a aresta. Tá vendo que ficou preto? Agora eu venho aqui, vou dar uma extrudada de 1,6 e ele vai fazer. O que é interessante, tem essa opção aqui, ó, mesclar resultado. Isso aparece, não apareceu quando a gente extrudou a primeira vez aqui, certo? Deixa eu deixar esse cara aqui. Isso. Por quê? Quando a gente faz o primeiro sólido, o segundo sólido, o SolidWorks, ele pergunta se quer mesclar o resultado para se tornar um corpo só. Tem a opção de eu não mesclar e ficar com dois corpos, mas isso é assunto mais pra frente, tá? Então, veja se tá essa mensagem aqui de mesclar resultado. Pronto. Ó, a gente já fez a nossa flange aí, padrão ANSI. Acho que é mais leve aí, 150 libras. Isso, 150 libras. ANSI B16.5, 150 libras. Olha que legal, a gente fazendo a nossa primeira peça juntos aí. Ah, Kleber, mas você colocou um comando aqui e não usou. Sim, eu sei. Vamos deletar essa extrusão. Vamos deletar esse esboço, certo? Voltamos à estaca normal inicial aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o círculo. Deixa eu até voltar aqui, que eu não lembro qual é o valor do círculo. 270, que é a linha de fora. Essa linha de dentro, então, a gente pode fazer colocando medida, né? Assim, errado. A gente pode fazer um círculo, clicar, Ctrl, clica na aresta, não na face, colocar cor radial. E a gente pode fazer o que esse comando aqui faz. O que a gente faz? A gente gira aqui com o botão do scroll, clica nessa aresta, e a gente clica aqui, ó, converter entidades. Ele é um comando tão simples que nem aparece barra de ferramentas aqui, tá vendo? Então, a gente vem e extruda ele aqui com 1,6. Ah, Kleber, mas lá no catálogo estava em polegada. Eu vou ter que fazer conta? Não. Vem aqui, vamos editar esboço. Falei para vocês que o SolidWorks faz conta, né? Então você coloca aqui 1/16 e coloca aqui, segura o Shift, aperta essa aspas embaixo do ESC e dá o Enter. Então, ó, ele tem mais preciso, porque o 1,6 está arredondando. Então a gente conseguiu fazer a nossa flange. Tá, mas a gente usou o Array 2D, né? E a aula é para aprender o Array 3D. Então isso é para vocês entenderem que dá para fazer a peça de uma forma, né? Perceba que na minha árvore só vai ter duas features, né? Dois recursos que a gente colocou aqui, né? Duas ferramentas, melhor dizer.
Então, agora, vamos fazer do jeito de aprender o comando. Vamos deletar isso daqui. E vamos fechar o esboço aqui. Então, lá na parte inicial, a gente faz um círculo e já extruda, faz a flange inteira, certo? Ela vai ter um furo apenas. Então, o que a gente vai fazer? A gente clica aqui em padrão circular. Ele vai pedir um ponto de giro igual o 2D pede. A gente pega uma parte circular, pode ser aqui dentro, pode ser aqui fora. Ele já entendeu em torno de quem que ele vai fazer. A gente coloca 8. E ele pergunta, é uma face ou um recurso que eu vou fazer? A gente vai sempre colocar recurso. O recurso de corte, que foi esse aqui, ó. Ó, esse recurso aqui, ó. Então a gente clica aqui. Gente, me desculpa. Ele não vai fazer assim. Me desculpa, me desculpa. Ele não vai entender porque tá tudo junto aqui, tá vendo? Que triste. E não tem edição, né? Esse meu curso. Essa é a vida. Vamos fazer o seguinte. Primeiramente, me desculpem. Vamos. Deixa eu só decorar a conta aqui. 298. Vai ter que abrir de novo lá. A gente não pode extrudar esse furo. Esse furo junto. Aqui. Eu tenho que fazer a flange cega assim, tá vendo? Por quê? Porque eu preciso dar um array no recurso, que vai ser o de corte, né? Então vamos lá, de novo. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu abrir de novo aqui o tabela, que eu já esqueci os valores. K, 8 polegadas. K298. Então a gente vai vir aqui 298. Uma linha de construção. A gente vai fazer um círculo. Apertei no teclado aqui a letra C, que a gente já configurou em outras aulas. Mas vocês já estão craques. Então a gente transforma em linha tracejada. Aqui são 8 furos, qual o macete que eu ensinei para vocês? 360 dividido por 16. Letra D já vai me puxar o comando de cota, né? Ó, tá sem nada no ESC, aperto o D, já aparece aqui. Ou a gente pode clicar aqui, tá bom? O furo L 22. Agora sim, a gente vai aqui em recurso, né? Fecha esse esboço aqui. E clica aqui no esboço e vem aqui em corte. A gente extrudou, agora a gente vai cortar. Pronto, cortamos, certo? É aqui que dá para fazer as duas formas, entendeu? Ó, essa aula vai ficar mais demorada. Geralmente o padrão das nossas aulas são 15 minutos. Essa vai se estender um pouquinho, né? Primeiro pelo erro aí que eu tive e segundo porque eu gosto de explicar bem detalhado. Aqui que acontece aquele caso, a gente primeiro estruda e depois a gente corta. Se eu clicar aqui, né, clicar em padrão circular, mostrar o centro, falar que é 8 e clicar aqui, ó, eu vou atualizar o esboço, ó. Ele vai fazer os 8 furos, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Essa ferramenta aqui, o circular 3D, ele faz basicamente a mesma coisa. Então vamos lá de novo. Circular, ele vai pedir o centro, eu clico aqui, ou posso clicar aqui também, tanto faz. E ele vai me pedir um recurso ou uma face. A gente vai sempre dar um padrão no recurso, que é o corte aqui, né? Então a gente vem e clica no furo aqui. Ele já vai mostrar 4 furos. Eu tenho que colocar aqui, ó, 8. E dar um OK. Legal? Perceba que tem diversas formas de fazer uma flange. Se tiver alguém nos assistindo aí que já trabalha com SolidWorks, talvez tenha um outro método, mas é normal. Cada um vai trilhar o seu caminho e vai desenhar do seu jeito. Tinha como eu ter feito esses furos já no recurso aqui,
quando eu fiz as flanges, eu já fazia e fazia todos os furos, estudava, estudava. A outra parte, eu posso estudar, fazer todos os furos e cortar de uma vez, como eu posso cortar uma vez só e dar um array, um padrão circular 3D aqui. Legal? Então salva aí a flange que vocês fizeram. E nossa aula já está indo para 20 minutos. Só vou adiantar que aula que vem, não sei se vocês têm LinkedIn. Olha que legal. Esse rapaz aqui, o Kaique Ferreira, conversei com ele hoje. Para quem é da época do Senai, tem o caminhãozinho, é o caminhão Betorneira. Tem esse projeto, quem faz Senai aí tem que, ferramenteiro, esses cursos aí, tem que fabricar um desse daqui. E ele começou a fazer um trabalho bem legal, que ele tá fazendo no SolidWorks também. Perceba que aqui tem uns recursos que a gente não aprendeu ainda, que é fazer furo para cabeça de parafuso. Mas os demais a gente já tá craque, né? Que a gente consegue fazer esse desenho, estudar, colocar os raios. Próxima aula eu vou. Nós vamos fazer esse desenho aqui, ó. Eu vou ensinar esse assistente de perfuração, que é o que faz aqueles furos. E a gente vai desenhar aquela peça lá. E vamos salvar, porque eu vou desenvolver esse trabalho aí. Ele vai estar postando esses desenhos que ele também tá fazendo, né? E, e a gente vai desenhar todas as peças e futuramente a gente vai aprender a detalhar igual o desenho ali do Senai, ou do nosso jeito, que não é obrigatório ser igual. E a gente vai aprender a montar também. Então, eu não tenho acesso a todos esses desenhos, eu acredito que ele vai ir postando de tempo em tempo e a gente vai pegando lá. Eu vou deixar o link na próxima aula da página dele. Rapaz, uma página legal, viu? Kaique Ferreira, quem tem LinkedIn aí, dá um, dá um print, procura ele e ele tá com os conteúdos legais aí. Ele é técnico de fabricação mecânica, desenho sacadista e ele já postou aqui essa parte. Colocou um videozinho aqui de diedro, interessante para a gente falar futuramente, né? Daqui já para quem já está mais avançado. E ele já postou hoje aqui uma outra peça que a gente vai aprender a desenhar também. Então, pelo tanto de ferramenta que a gente já tem na tela, a gente já é apto para desenhar todo esse tipo de peças usinadas, tá bom? Por isso que eu achei interessante ver isso daí. Tem meu LinkedIn também, Kleber Barbosa. Se vocês quiserem me achar lá também, vai ser legal que eu posto bastante coisa também. Tá bom? Acho que eu já falei demais nessa aula, falei mais do que normal. Deu quase 23 minutos de aula. Nosso padrão é 15, mas legal. Bacana, beleza? Tchau. Até a próxima aula e bora compartilhar conhecimento.